incentivar você, anote aí na sua agenda, em especial você que é aqui do Tapetuba, que faz parte desse ministério. Todos esses dias, quarta, sexta e domingo, a gente se encontra aqui às 20 horas. Fora isso, nós teremos também a nossa EBD online, aos domingos às 9h30 da manhã. Começamos hoje, foi uma bênção, e continuaremos aí junto com o Aniro, junto com o pastor Juscelino e outras pessoas que compõem a nossa escola dominical, tá joia? E os adolescentes e os jovens terão as suas transmissões, já estão tendo suas transmissões mais segmentadas para esses grupos, e depois a gente se reúne como igreja nesses dias que a gente chama de dias oficiais de culto, tá joia? Incentivo você a continuar sendo generoso com as suas contribuições. Tenho encaminhado aí e está disponível aos irmãos a nossa conta, onde você pode estar contribuindo e direcionando para nós ou para qualquer irmão da tesouraria um comprovante. Pode ser uma foto simples, só para a gente saber que diz respeito aqui ao Tapetuba. Queridos, eu convido vocês, aonde você estiver, independente de quem você seja, e aí a gente sabe também que esse vídeo vai alcançar pessoas que não estão agora online, elas vão ver futuramente. Então, onde e quando esse vídeo, essa mensagem chegar até você, eu desejo que Deus esteja falando ao seu coração. Se possível, se você não estiver aí fazendo alguma coisa que impede, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 17, e eu quero falar um pouquinho sobre o que fazer em tempos de crise, porque é indiscutível que a gente vive talvez uma das maiores crises que a gente já viveu a nível mundial, e por enquanto, considerando que muitas nações ainda não estão vivenciando isso, vamos voltar aqui para nós, talvez uma das maiores, se não a maior crise que o Brasil já enfrentou. E em tempos assim, a Bíblia tem algo a nos dizer. Olha que interessante. Há uma mensagem de Deus para os nossos corações em tempos de crise. A gente pode pensar, pastor, há algo que Deus possa me dizer num tempo de pandemia, como a gente está vivendo? Sim, Deus tem algo a dizer. E outras pessoas já viveram tempos muito complicados também, e a gente vai ver isso. 1 Reis, capítulo de número 17. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel: tão certo como vive o Senhor, palavra do profeta Elias, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, diz ele, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio, e ele profetiza, diz o texto, depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. E o Senhor diz: eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi Elias e habitou junto ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Verso 6: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia Elias do ribeiro. Mas passado, diz a palavra de Deus, alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. E versículo 8: então veio de novo a palavra do Senhor a Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, e eu ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Queridos, sim, a gente tem aqui um cenário bastante caótico. Vamos avaliar algumas coisas e tentarei ser bem breve para ter algo de Deus para o seu coração. Imagina uma sociedade absolutamente dependente da agricultura e da pecuária. Era essa sociedade aqui que Elias vivia. A gente sabe do caos que é a ausência de chuva. Talvez aqui em São Paulo a gente esteja mais acostumado com o excesso de águas.
mas todos sabemos que esses extremos são complicadíssimos. Agora pensa, e a gente de vez em quando ouve essas notícias, principalmente falando de lugares secos como o Nordeste. Um ano, uma seca de um ano já é catastrófica. Agora pensa o que significa 3 anos e meio, e a gente vai ter essa informação de Tiago, lá no Novo Testamento. 3 anos e meio, e olha, queridos, sem nem sequer termos orvalho, com absoluta ausência de irrigação de qualquer espécie. Então é um cenário caótico. E é esse o cenário em que Elias viveu e que Elias presenciou. E um ponto aqui importante: Elias não estava imune, sendo ele homem de Deus, sendo ele servo do Senhor, e mais ainda, sendo ele que havia profetizado isso. Ele não foi colocado dentro de uma bolha, de modo que ele não experienciasse a mesma coisa que os seus contemporâneos. Ele vive a mesma experiência, ele sofre as mesmas consequências, ele também está debaixo da própria palavra que Deus lhe havia dado. Então esse é o primeiro ponto, porque às vezes a gente pode pensar assim: pastor, eu sou crente, e como crente em Jesus, o Senhor vai me poupar das calamidades, eu vou ser protegido de todos os problemas. E há até igrejas que convidam o povo com essa mensagem que não se sustenta biblicamente, dizendo: pare de sofrer, venha para cá, Deus vai blindar você. E isso não é verdade. Quem foi Elias? Elias foi um homem que viveu num tempo de muita crise. E aqui eu estou enfatizando a questão da seca, mas não era só a seca, havia crise política. Israel era governado por um rei chamado Acabe, que era um fantoche nas mãos de uma mulher chamada Jezabel, que foi uma das mulheres mais perversas das páginas da Bíblia, que inclusive introduziu em Israel ou promoveu uma espécie de avivamento em Israel do culto a Baal. E Israel vivia num tempo onde a religião idólatra era patrocinada pelo próprio Estado, pelo próprio governo, porque o rei era um idólatra. E influenciado por essa mulher perversa, havia um caos espiritual, havia um momento e uma crise generalizada ali naquele tempo onde eles viviam e onde eles estavam presenciando aquilo. Fome, meu Deus, não é? 3 anos e meio sem chuva, a ponto de que a gente tem aqui a figura dessa mulher viúva, que ela diz: eu estou aqui pegando aqui uns gravetos e pensando em que vou viver alguns dias, e depois eu não sei mais o que vai acontecer. E por incrível que pareça, a gente está ouvindo isso nesses dias, de pessoas que estão olhando com desesperança, de pessoas que estão assim: como que será o Brasil, como que será a minha vida nos próximos dias? Eu não sei. E a gente olha para cenários paralelos, como a Itália, como a Espanha, como a própria China, e causa um pânico no coração de muitas pessoas, pois Deus tem uma palavra para mim e para você. Deus tem algo para dizer aos nossos corações. Primeiro, em tempos de crise, a gente precisa aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus. E aí há uma coisa interessante, querido, guarde no seu coração isso. Elias, lógico, ele entra numa esfera de confrontação com a estrutura do governo da época, porque profeta e homem de Deus, ele não fala o que o rei quer, ele não fala o que o presidente quer, ele não paparica os poderosos, ele tem um compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Homem e mulher de Deus verdadeira não se vende, seja por que motivo, por que razão for. E Elias é esse homem que se levanta, e o rei o chama perturbador de Israel, porque ele vem para chacoalhar a nação. Ele vem enviado por Deus, porque ali é um momento, amados, onde Israel estava correndo o risco de uma apostasia. Deus inclusive suscita esse profeta com tanta autoridade que ele realiza milagres portentosos,
E a gente sabe que milagres nas Escrituras e na história do povo de Deus, eles aconteceram e eles acontecem em momentos mais localizados, de modo intenso. Milagres acontecem o tempo todo, mas há momentos nas história e nas páginas da Bíblia onde eles foram mais intensos, dado a necessidade da situação, como por exemplo quando Israel saiu do Egito, como por exemplo durante as situações de crise, e aqui era uma situação dessa. Deus dá uma autoridade nunca vista para esse homem. Interessante isso, não é? Ninguém sabe quem era Elias. A Bíblia não fala nada da sua infância, não fala nada da sua adolescência. Ele já aparece profetizando. Da onde que vem esse homem? E ele, cheio de autoridade, ele confronta essa estrutura. E o que acontece? Deus não diz assim: não, meu filho, fique aí, pode ficar tranquilo que nada vai lhe acontecer. Não, Deus diz: Elias, tu vai te esconder. Interessante, a Bíblia usa essa expressão aqui, Deus falando para Elias: esconde-te, Elias, eu vou te mandar para um lugar que ninguém vai saber onde tu vai estar. E ele, literalmente, ele se protege, ele não é insensato, ele não espiritualiza a situação do tipo assim: eu vou ficar aqui de peito aberto e todos vão ver que eu sou homem de Deus e eu não vou sofrer nenhuma das consequências daquilo que eu disse. Não, Deus diz: você vai precisar se esconder, você vai ter que ser prudente. Alguma coisa muito parecida desse tempo que a gente está vivendo, não é? Quando a gente precisa de um tempo de isolamento, é forçado, ou sugerido pelas autoridades, mas quem sabe Deus quer trabalhar em outras áreas das nossas vidas. Como eu disse, a gente precisa observar que há coisas positivas, a gente aprender nos piores cenários. E Elias vai para o ribeiro de Querite. Ninguém sabia aonde Elias estava, só Deus sabia. Só Deus tinha o endereço de Elias. Então Deus faz isso, e o Elias vai então para o ribeiro de Querite, e lá ele fica. E essa é a primeira lição. Em tempos de crise, a gente precisa aprender, porque nós estamos numa escola, a gente aprender a depender de Deus. E olha como é gostoso a gente depender de Deus. Nada melhor que as lutas para a gente aprender a depender de Deus. Deus manda Elias para onde? Para um riacho. Riacho não é um lago. Riacho não é um rio caudaloso. Riacho pode secar a qualquer momento, e de fato seca, não é? Deus tem essas maneiras de ensinar a gente. Às vezes, em lugar de rio, Deus dá um riacho. Por quê? Para a gente aprender a confiar nele, para a gente aprender a depender de Deus. Às vezes, no lugar de uma mulher rica, Deus manda uma viúva. No lugar de uma fazendeira, Deus manda a gente e sustenta a gente com aquilo que parece que não é abundante, que não vai ser suficiente, mas a gente aprende a depender de Deus. E essa é uma palavra que eu quero dar para você. É tempo da gente confiar no Senhor. Olha, durante o tempo que Elias esteve ali, a gente não sabe exatamente quanto tempo, diz passado alguns dias, todo dia, queridos, todo dia, atenção crente, ouça a voz de Deus no seu coração. Todo dia Deus mandava corvos trazer pão e carne para Elias, de manhã, e pão e carne no finalzinho do dia ao anoitecer, e o Elias bebia do ribeiro. Uma pergunta é assim: da onde vinha aquela comida? Você sabe o que é corvo? Corvo segundo na lei, corvo é um animal imundo, não é? Um animal que eles não podiam comer, que eles não podiam ter contato. Nós não temos isso aqui no Brasil, mas o paralelo mais próximo é o urubu. Então pensa você ser sustentado por um urubu, e você pensar assim: de onde vinha aquela comida? Onde aquele corvo achava aquilo? E Deus não mandou a provisão do mês todo. Deus não mandava uma compra semanal. Deus mandava diariamente o suficiente para aquele dia. Deus usa um corvo, que é uma ave com hábitos necrófagos. Ele come carniça, inclusive. E por que um corvo? Não era melhor um anjo? Não é? A gente não gostaria disso? Deus usar o empresário,
Deus usar o prefeito, né? Deus usar um anjo de Deus. Não. Deus, às vezes, Ele sustenta a gente com corvos. Mas isso não é a questão. O meio não importa. O importante é que a mão de Deus vai estar sustentando a sua e a minha vida nesse tempo que a gente está vivendo. Guarde isso no seu coração. Descanse seu coração. Porque Deus é poderoso para mandar o que a gente precisa. E aqui eu estou falando de provisão, aqui eu estou falando de alimento, aqui eu estou falando de sustento para o corpo físico, mas isso envolve a alma, isso envolve a mente. A Bíblia tem palavra para a nossa mente, não é? A palavra de Deus diz que toda a nossa ansiedade, tudo que inquieta a gente deve ser colocado diante de Deus em oração. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: e o Deus de paz guardará as vossas mentes ou os vossos pensamentos e o vosso coração, essas coisas interiores, esse Deus que nos faz descansar no meio da tempestade, que leva a gente a águas verdejantes, porque é o nosso pastor, que supre. A Bíblia e a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E uma versão mais adequada seria: o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará a mim. E porque Ele não falta a mim, eu tenho tudo o que preciso. Porque o que a gente precisa mais do que o Senhor? Nada. Tendo o Senhor, a gente tem tudo. Em contrapartida, você pode ter tudo. Se não tiver o Senhor, você não tem nada. Então, como é bom a gente saber disso. E eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Dizer para você, em nome de Jesus, que você pode dormir em paz. Que o Senhor é aquele que vai cuidar da tua família. Que nesse cenário todo, a gente não está fora do Brasil. Deus não vai colocar a gente numa bolha. Deus não vai colocar uma redoma onde a gente não enfrente os problemas. Mas no meio da tempestade, Deus vai cuidar de mim e de você. Porque a gente vai enfrentar as mesmas coisas, como Elias também aqui enfrentou. E nesse tempo, a gente precisa saber disso, que a gente vai ser sustentado pelo Senhor. Segunda coisa, e eu quero que você guarde no seu coração, que a gente aprende, inclusive distanciado fisicamente, mas e somado a isso, as outras crises estão todas aí, a gente sabe disso. Há crises financeiras, há empresários quebrando, há problemas familiares, há coisas as mais diversas, mas ei, Deus não abandona os seus. Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou Elias. Deus não vai abandonar você. Segunda coisa, saiba que em tempo de crise, Deus tem poder para pegar o que é pouco e até talvez parece insuficiente. E Deus é poderoso para multiplicar a eficácia disso. É o que o Senhor faz através daquela viúva. Veja que, num certo momento, seca-se o ribeiro. É interessante, não é, gente? Pensa bem. Ora, foi Deus que mandou Elias para o ribeiro? Foi. Deus não estava sustentando ele com o corvo? Estava. Não poderia continuar isso indefinidamente? Poderia. Mas não é assim. Deus tem fases. Deus tem novas etapas. Deus quer nos ensinar coisas novas. E Deus quer nos testar. É interessante que a palavra queride significa cortar em partes, aparelhar. E tem essa ideia também do Elias aqui, na escola de Deus, sendo moldado pelo Senhor. Aí, cessa a provisão do ribeiro, em consequência do tempo de crise. Vejam bem. Até o ribeiro que ele bebia e aonde ele estava na direção de Deus, em função da falta de chuva, também ele seca. Mas Deus tinha uma outra saída. E Deus diz: ok, meu filho, eu vou te sustentar agora. E Elias poderia pensar: opa, vai vir uma bênção maior, não é? Aí Deus diz: vai até uma viúva e eu ordenei, nossa palavra de Deus, ordenei a uma viúva que te sustente. Então, ele vai até a viúva e chega lá, gente. A viúva mal tinha para ela. Como assim? Vou ser sustentado pela viúva, se a viúva estava perecendo. Olha aqui como são as coisas de Deus, não é? A gente quer abundância, Deus trabalha por outros caminhos.
A gente quer anjo, Deus manda corvos. A gente quer fazendeira, Deus manda uma viúva. E no fim das contas, a gente olha para o texto e a gente fica pensando quem foi que sustentou quem ali. Porque Elias vê o quadro e ele entende, e a palavra de Deus diz que ele olha, a viúva tinha pouca coisa, o suficiente para poucos dias. No entanto, a bênção de Deus cai sobre aquela casa. E aquele alimento, amados, dá para muito tempo. E Elias abençoa a casa daquela mulher. E aquela mulher reparte do que tem. Às vezes a gente lê essa passagem, não é? Parece um profeta folgado, não parece? O Elias chega lá, a viúva está lá catando alguns gravetos. Aí o Elias diz assim para ela, traz um pedaço de pão para mim. Aí a mulher diz, olha, eu só tenho um pouquinho, estou aqui fazendo a comida de hoje. E eu não sei mais o que vai acontecer. Ela diz, eu tenho um pouco de farinha numa panela e eu tenho um pouquinho de azeite na botija. É o que a viúva disse para o profeta. Aí o Elias entende o que Deus estava fazendo e ele diz assim, ok, tudo bem, mas primeiro você vai fazer para mim. Aí a gente olha, mas que profeta que é esse, não é? Ele chega na casa de uma viúva assim, com tanta exigência, pensa no cenário. Imagina nesse tempo de hoje, o que você tem? Ah, só tem isso aqui. Então primeiro você vai ofertar isso aqui. Aí o Elias diz para ela, ok, primeiro você vai fazer para mim, faz um bolo para mim e traz aqui fora. E depois, em segundo lugar, você vai fazer para você e para os seus filhos. E aí vem a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor. A farinha da panela, mulher, não vai se acabar. E o azeite da botija não vai faltar. Até quando? Até o dia da abundância. Até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Deus vai te sustentar, a ti e a mim, mulher, e a tua casa, com isso aí que é escasso, com isso aí que não é suficiente. Isso é providência, gente. Providência, sabe o que é? É duas palavras. Pró é um prefixo, né, que significa antes. E vidência tem a ver com ver. Tem a ver com algo lá na frente. Então, providência é ver antes. E antes de tudo aquilo, Deus estava cuidando dos seus filhos. E essa é a segunda coisa que eu queria dizer para você. Deus está falando conosco. No meio de todo mal, o Senhor está cuidando do seu povo. O corvo não é um animal imundo, segundo a lei. Não é um animal com hábitos necrófagos. Não é um animal que se alimenta de carniça. Pois Deus está dizendo aqui que por cima de toda desgraça está Ele. Por cima de toda maldade está o Senhor. Deus está dizendo aqui, Elias, servo de Deus, Pádua, meu irmão, minha irmã, aprendamos isso, que a gente precisa saber que o mal, com quanto estava acontecendo no tempo de Elias, através de Acabe, através de Jezabel, a gente precisa lembrar que por cima de toda desgraça está o Senhor, por cima de toda maldade está Deus. Ele usa até os animais imundos para mostrar o seu poder. É Deus dizendo, eu estou aqui sobre todo o pecado, acima de tudo. Quem governa não é o diabo, quem governa não é o mal, quem governa não é a pandemia, não é o vírus, não é nada. É o Senhor que governa. E sou eu que digo o que vai acontecer e por quanto tempo vai acontecer. E aquele povo é sustentado, aquela família. E o milagre de Deus é assim, ele vem até o tempo que precisa. Deus não desperdiça milagres. Quanto tempo dura a comida na casa da mulher? A Bíblia diz, até o dia em que Deus mandou chuva. Em outras palavras, até o dia que não precisou mais. Enquanto precisou, o milagre de Deus estava suprindo e sustentando aquela casa e aquele lugar. Então, saiba disso. Seguindo o texto, eu termino, a gente vai perceber que Elias vai ser sustentado por anjos. Que coisa linda, né? Então, vejam, primeiro são corvos, depois ele é sustentado por uma viúva, mais para frente a gente vai encontrar em 1 Reis 19, Elias sendo alimentado por anjos. Então, deixa eu dizer isso para você. Se hoje você está comendo do pouquinho que tem, preocupado e ansioso, saiba que Deus é o Deus da provisão e que vai abençoar a mim e a você. Deus não vai
nos imunizar para que a gente não padeça o que a sociedade em nossa volta está padecendo. Deus não vai marcar um X na tua casa para que nada aconteça. Não é essa a mensagem da palavra de Deus. Não é essa a mensagem. Mas é que no meio do caos, no meio de tudo, Deus vai cuidar dos seus. E Ele sabe como fazer isso. Então não tenha medo. Não tenha medo. Ah, pastor, então não há assim uma palavra de proteção, de corpo fechado, de blindagem para mim? Não, não tem. Não tem. Mas tem uma palavra. E que vantagem tem? Tem a presença de Deus, tem a provisão de Deus, tem anjos do Senhor, tem graça de Deus, porque foi assim com Jesus também. No Getsemane ele ora, no Getsemane ele geme, no Getsemane ele sua sangue, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração. A Bíblia diz que anjos confortam. E a Bíblia diz, acima de tudo, que o nome de Deus é glorificado na vida dele. E é isso que importa. É a gente ter o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. Então deixa essa palavra, descanse, meu querido. Descanse no Senhor. Deus vai continuar cuidando do seu povo. E se o ribeiro secar, e se os corvos não vierem mais, é porque Deus tem outra saída. E Deus vai providenciar outra coisa. E isso vai durar, em nome de Jesus, o tempo que precisar. Deus mandou maná para o povo durante 40 anos. E eu termino. Quanto tempo? 40 anos. Todo dia aquele pão do céu, a Bíblia chama de pão dos anjos. Todo dia aquele alimento caía no deserto. Todo dia. Até o dia que eles entraram na terra de Canaã. E houve colheita. Aí cessou o maná. Descanse. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de mim. Deus tem uma palavra de paz para nós. Deus tem uma palavra de segurança para mim e para você. Deus quer nos usar nesse tempo de hoje. E eu acho que a maneira maior e mais poderosa de Deus nos usar é a gente estar em paz. É a gente caminhar com segurança. É a gente ter certeza que Deus está para cima de todo mal. Que Deus está para além. O que é um vírus para Deus? Nada. Nada. Absolutamente. A Bíblia diz que todas as águas é como a gota de um balde. Diz que todo o pó da terra para Deus é como um pozinho miúdo numa balança. Diz que ele se assenta sobre a esfera da terra, os moradores são como gafanhotos para ele. É o que diz Isaías no capítulo 40. Então descanse no Senhor. Deus é esse Deus que continua cuidando dos seus filhos. Nós vamos superar tudo isso. Daqui uns dias nós vamos estar juntos de novo aqui em festa, em alegria, celebrando o Senhor, glorificando a Deus. E a gente saber, obrigado, Senhor, nós vencemos. A igreja sempre vencerá, porque ela é e está alicerçada em Jesus, o seu Senhor. Deus te abençoe. Uma semana cheia de graça para você, uma semana cheia de vitória para a tua vida. Eu abençoo sua casa, sua família, que aonde você colocar a planta do teu pé, onde tua voz soar, será abençoado pelo nome e pelo poder de Jesus, o teu Salvador. A paz do Senhor, rebanho querido. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, de perto e de longe. Deus te abençoe, meu amigo. Deus é o Deus que está cuidando de mim e de você. Saiba disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarta-feira a gente está de volta aqui nesse horário, 20 horas. Até lá, a paz do Senhor.